Boa tarde a todos. Para os que não me conhecem, o meu nome é Luiz Alberto e eu venho mais uma vez fazer uso dessa ferramenta para apresentar a vocês a oportunidade de ter acesso a informações que talvez não tenham tido a oportunidade de conhecer. Hoje eu irei apresentar para vocês um pouco da Resolução Normativa número 1236, de 26 de outubro de 2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Essa resolução ela tem como principal objetivo conceituar, o que vem a ser crueldade, maus tratos e abuso. É importante, avicultor esportivo, que a gente se debruce sobre essas resoluções, instruções normativas, decretos, portarias, para que nós nos apropriemos das informações que, na realidade, são indispensáveis para nós, criadores, que muitas vezes, por falta de informação, somos vistos, como pessoas à margem da sociedade. Vejam bem, essa resolução normativa, ela traz, como marco regulatório o maus tratos como, prestem atenção, qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência, provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais. Esse é o conceito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária do que vem a ser maus tratos. O que é crueldade para os mesmos? Qualquer ato intencional que provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais, bem como intencionalmente impetrar maus tratos continuamente aos animais. Crueldade. Abuso, para os mesmos, abuso é qualquer ato intencional, comissivo ou omissivo, que implique no uso despropositado, indevido, excessivo, demasiado, incorreto de animais, causando prejuízos de ordem física e ou psicológica, incluindo os atos caracterizados como abuso sexual. Pois bem, é necessário que nós, preservadores, donos de centros de preservação, estejamos de posse dessa resolução no nosso criatório, para que em uma eventual abordagem policial, a gente possa apresentar ela e fazer uso do que nos é favorável. A avicultura esportiva, ela precisa, eu cito e irei bater várias vezes nessa tecla, da necessidade de criarmos uma coordenadoria para deliberarmos o que a gente espera do galismo para o amanhã. Porque, veja bem, quando o MAPA vai deliberar sobre algum conteúdo, ele abre espaços de consulta. E é importante que uma coordenadoria da avicultura esportiva se debruce sobre esses órgãos para que a gente tenha conhecimento do que está acontecendo, para que a gente possa também se manifestar. O que me chama a atenção, na realidade, tem vários itens que chamam a atenção, mas o que mais me chamou a atenção foram 2 pontos nessa resolução. O primeiro dele diz respeito a o que eles consideram maus tratos. O que é que eles consideram como maus tratos? Artigo 5º, Ele diz o seguinte: executar procedimentos invasivos ou cirúrgicos sem os devidos cuidados anestésicos, analgésicos, higiênicos sanitários, tecnicamente recomendados. Permitir, inciso 2º, permitir ou autorizar a realização de procedimentos anestésicos, analgésicos, invasivos, cirúrgicos ou injuriantes por pessoas sem qualificação técnica profissional. Observem o quanto isso é importante e o quanto isso nos é prejudicial. O Manual Mura, ele assegura a ectomia,
a retirada de barbelas, brincos, crista. Mas observe que aqui nessa resolução, produzida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, diz que tem que ser por quê? Qualificação técnica. Ou seja, passa a ser responsabilidade de um veterinário ou um zootecnista. Por isso que eu digo que o avicultor esportivo ele tem que estar atento a essas nuances. Isso aqui poderia, existindo a participação de um avicultor esportivo, melhorar, né? Até porque a prática, a convivência com o criar e preservar dessa ave que tem especificidades totalmente distintas, concede ao proprietário a perícia nesses procedimentos. Outra coisa que me chamou bastante atenção, relacionado ao que eles consideram maus tratos, o inciso 27. No inciso 27 eles dizem o seguinte: é considerado maus tratos estimular, manter, criar, preste atenção, criar, incentivar e utilizar animais da mesma espécie ou espécies diferentes em lutas. Aqui diretamente entra a avicultura esportiva. Mas qual é a análise que eu quero fazer desse inciso 27? A Constituição Federal, no artigo 215, quando ele fala no tocante à cultura, ele diz que é papel do Estado incentivar, promover, veja, as práticas culturais, está na Constituição. Aí vem uma resolução que não leva em consideração, talvez por inobservância, talvez por desconhecimento, mas eu culpo o avicultor esportivo por não ter a organização necessária para nenhum momento como esse interferir. Então está aqui, é considerado crueldade e maus tratos você criar animais destinados para lutas. Então veja, eu estou apenas trazendo essas informações e eu sei que pode desagradar a alguns, mas é para despertar de fato a curiosidade e quem sabe em um momento oportuno a gente possa de fato nos organizar. Então não sou eu que digo, está posto na resolução, artigo 5º, consideram-se maus tratos, inciso 27, estimular, manter, criar, incentivar, utilizar animais da mesma espécie ou espécies diferentes em lutas. Então vocês observem, isso é preocupante. Começa dessa forma, de forma sutil, sem que exista o contraditório, sem que a avicultura esportiva apresente um trabalho para se contrapor, e isso vai se perpetuando. Aí eu quero mais uma vez reforçar a necessidade de nos organizarmos e de criar o quanto antes uma coordenadoria nacional. Se nós de fato quisermos continuar acreditando na esperança de no futuro existir uma regulamentação da avicultura esportiva, a gente precisa o quanto antes de organização. Isso é uma análise minha, é uma avaliação do Luiz Alberto, mas prestem atenção. O que é que diz no inciso 10? Consideram-se maus tratos manter animais em número acima da capacidade de provimento, de cuidados para assegurar boas condições de saúde e bem-estar animal. Preste atenção agora, exceto nas situações transitórias de transporte e comercialização. Isso aqui, senhores, eu quero fazer uma análise junto com vocês. Transporte e comercialização, exceto transporte e comercialização. Isso aqui é uma forma de assegurar as grandes granjas, os grandes centros produtores de ave comercial. Na caixa vai em média de 10 aves, um aperto infernal, mas não fere. A resolução assegura porque é transporte e comercialização. Para que eu e você, avicultor esportivo, transporte uma ave, estando de posse da GTA, do exame de sanidade animal, você tem que estar com ele dentro de uma caixa que é padronizada pelo órgão e que se não for dessa forma você não viaja. Ou seja, nós somos desorganizados, por isso que existe isso aqui, ó, o inciso 27, criar animais que sirvam para combate é considerado maus tratos. Mas
os avicultores, o parque avícola comercial brasileiro é organizado, é forte, movimenta muito capital financeiro, por isso tem assegurado que, ainda que venha a aferir, mas é resguardado pela resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Isso aqui é uma prova nítida. É a mesma coisa que eu me reporto às corridas de cavalo. Dentro dos espaços de corrida é permitido as apostas. Por quê? Porque eles se organizaram e criaram dessa forma. Mas as apostas fora é considerado prática de azar. Isso é para deixar claro que a gente precisa se organizar. Precisamos, de fato, pensar o que a gente espera no futuro para a avicultura esportiva. Porque se a gente ficar apenas idealizando, apenas no universo das ideias, sem pisar no chão da fábrica, a gente não vai construir nada, a não ser frustração. Sonhar é bom e é permitido, mas viver preso ao universo dos sonhos é uma patologia. Então vamos transformar esse sonho em ação. Vamos começar a construir um comitê nacional para pensar a avicultura esportiva, se vocês quiserem que a mesma continue em processo de convalescença, porque caso contrário, ela vai sofrer uma metástase antes do que nós esperamos. Um abraço a todos.